Olá, seja bem-vindo. As tensões do dia a dia e a má postura muitas vezes acabam trazendo problemas para a coluna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população sente algum tipo de dor nas costas. A quiropraxia pode ser de grande ajuda no alívio desse e outros incômodos. Sobre o assunto, eu converso com o fisioterapeuta Paulo Vicentim. Ele é professor de pós-graduação na Universidade Positivo e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Paulo? Olá, tudo bem, Denilson? Tudo bem. O que é exatamente a quiropraxia? A quiropraxia é uma técnica da área da saúde que tem como objetivo o diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas a nível músculo, esquelético e sistema nervoso. Então ela trabalha não só a parte muscular, como também a parte articular, a parte de inervação, sistema nervoso central e o equilíbrio entre estas estruturas. E ela faz isso através de técnicas manipulativas, então são técnicas manuais de ajuste e de harmonia dessas estruturas articulares. Em que situações ela é indicada? A procura pela quiropraxia é voltada principalmente para problemas musculoesqueléticos, por exemplo, problemas de ciática, torcicolo, problemas de coluna de forma geral, desvios posturais, problemas articulares, mas o foco principal de procura das pessoas é em problemas de coluna vertebral, principalmente dores em coluna, dores em região lombar ou cervical. E como essa técnica age no corpo do paciente? O conceito da quiropraxia é baseado num conceito chamado subluxação, ou efeito de subluxação, que é todo o processo articular, ele é intimamente ligado aos processos musculoesqueléticos e também à estrutura nervosa, às inervações. Toda e qualquer alteração nesta estrutura articular, como, por exemplo, uma mudança no padrão de movimento, um trauma, má postura ou outros eventos que levem a uma alteração dessa congruência articular, levam a um desequilíbrio e esse desequilíbrio leva a dores e às vezes até a comprometimentos nos órgãos em que esta estrutura está ligada. Então a quiropraxia ela trabalha ajustando este movimento articular, melhorando não só a ADM, que é chamada ADM, que é a amplitude de movimento dessas estruturas, mas também a melhora de comunicação entre o nosso sistema nervoso central e essas áreas em que essa inervação está relacionada. O foco é principalmente sobre a coluna? A quiropraxia ela trabalha em todas as articulações do corpo. Onde houver um processo articular, a quiropraxia pode fazer a sua atuação. E ela vai trabalhar nisso, não só, como eu disse, melhorando o movimento, mas também prevenindo problemas articulares. Então é uma técnica que pode ser usada em uma vasta área de tratamento, não só complementando outros tratamentos de fisioterapia, como também sendo uma técnica específica para muitos casos. E como é feito o tratamento? Se essa técnica, através de uma avaliação feita, alguns testes, ela for adequada, aí é necessário ter uma avaliação de que gravidade que está ocorrendo esse problema, se é um problema agudo, se é um problema crônico, e muito da duração do tratamento vai depender disso. Primeiro da condição em que o paciente esteja, em que condições que essa estrutura esteja, e a resposta que o paciente recebe a isso. Mas desde a primeira sessão o paciente já recebe, já tem benefícios com a técnica. Mas a duração do tratamento vai depender muito da condição em que o paciente esteja. Alguns pacientes têm uma melhora em 1 a 2 sessões, outros precisam de um tempo médio ou longo prazo. Ela tem alguma contraindicação? Uma pessoa com uma fratura ou recém-fraturado, ainda de uma recuperação de uma fratura, não pode passar por uma quiropraxia. Um paciente que tenha graus elevados de osteoporose, por exemplo, não pode passar por técnicas manipulativas, porque justamente ela vai forçar as estruturas articulares e essa pessoa tem fragilidade nessas estruturas, pode ser um risco. E existem alguns riscos que são relativos, como pessoas que estão passando por tratamento de quimioterapia ou pessoas que têm alguma fragilidade articular decorrente de algum processo degenerativo de forma geral. O paciente precisa ser encaminhado por um ortopedista ou ele pode procurar diretamente o fisioterapeuta?
Pode, porque o fisioterapeuta ele tem autonomia para ele poder avaliar se essa técnica é adequada para o paciente, independente da avaliação de um ortopedista. Até porque muitos ortopedistas não conhecem a fundo a técnica de quiropraxia, então não podem, de certa forma, indicar sem conhecer totalmente. Então, um paciente que queira passar por essa técnica deve procurar um profissional que tenha a formação adequada, que ele vai fazer a avaliação para ver se a técnica se encaixa para o caso. Como é essa formação e ela é uma especialidade exclusiva dos fisioterapeutas? Não existe nenhuma regulamentação no Brasil sobre a quiropraxia. Existem escolas no Brasil que dão a formação de graduação, então a pessoa faz em torno de 4 a 5 anos de graduação em quiropraxia, mas ele também é ensinado de forma livre. Então existem cursos livres com uma duração de tempo muito menor. Então não há essa regulamentação no Brasil. Tá? É sim considerada uma especialidade dentro da fisioterapia, e para ser considerada especialidade, o fisioterapeuta tem que passar por alguns critérios que são colocados pelo Conselho de Fisioterapia. Tá? Então, para a segurança do paciente, é bom ele sempre fazer uma investigação antes de procurar um profissional. O ideal é que seja um fisioterapeuta, porque ele tem a formação de base necessária para ele poder dar um atendimento adequado dentro da quiropraxia. Às vezes tem muitas pessoas que fazem formação, como eu disse, em cursos livres, que vieram de uma base que não tinha o ensino correto de anatomia, fisiologia, então isso acaba prejudicando, mesmo que a pessoa exerça a técnica da maneira adequada, ela não vai ter todo o conhecimento adequado e a abrangência em que essa técnica pode ser usada. A pandemia do Covid-19 aumentou a procura pela quiropraxia? As pessoas passaram a se exercitar cada vez menos, a adotar posturas sentadas por tempos muito longos, e isso para a coluna vertebral é muito ruim. Para você ter uma ideia, a coluna ela precisa de movimento, então a gente precisa fazer caminhadas, fazer exercícios com regularidade. A gente imagina que uma posição sentada não seja prejudicial para a coluna, mas ela é muito mais prejudicial do que, por exemplo, você ficar em pé por horas a fio. Então, o fato de muitas pessoas terem deixado de fazer atividades físicas e estado por muito tempo em posições que não são adequadas, sentadas ou em sofá ou em posições de descanso, fez com que muitas dessas pessoas desenvolvessem problemas que se tornaram crônicos. Alguns pacientes chegaram a ficar 1 ano sem sair de casa. Então, isso com certeza teve um custo com relação à saúde e principalmente na coluna vertebral. Então, sim, eu tive muitos pacientes oriundos do Covid. E quais os resultados obtidos especificamente com esses pacientes vitimados pela Covid? Com relação à parte musculoesquelética, o resultado é muito rápido e é muito benéfico. É lógico, isso tem que ser associado a uma série de outras medidas, como, por exemplo, a pessoa tem que retomar a atividade física. A quiropraxia, nem qualquer outra técnica de fisioterapia, vai fazer tudo pelo paciente. O paciente precisa fazer a parte dele, fazendo exercício, tendo uma alimentação adequada, buscando uma assistência em outras especialidades médicas. Por exemplo, a parte de saúde mental também afetou muito os pacientes de Covid. Então, uma procura por psicoterapia ou um auxílio na parte mental e emocional são muito importantes também para reverter esse quadro de problemas, inclusive de problemas musculoesqueléticos, porque o corpo ele sofre também pela essa exigência emocional e todo esse estresse que o Covid trouxe para a gente. Que dicas você dá para as pessoas evitarem no dia a dia problemas com a coluna? Exercícios físicos são a base para a gente ter uma estrutura. O nosso corpo ele foi feito para movimento. Ele precisa de movimento. E o movimento ele deve envolver parte da rotina semanal de todos nós. Então, pelo menos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, a pessoa tem que fazer no mínimo 1 hora de exercícios. Agora, o tipo de exercício vai depender muito da característica física, do biotipo de cada pessoa, mas a regularidade desses exercícios físicos é base para isso. Eu conto também a parte nutricional, que é muito importante. A gente não adianta só fazer exercício se a gente não se alimenta da forma adequada. O descanso adequado também é muito importante. E, como eu disse, a parte de higiene mental. Você está em contato com a natureza, ter uma parte de sociabilidade também que seja favorável a melhorar as condições emocionais que a pessoa
possa desenvolver. Você comentou sobre o excesso de tempo que algumas pessoas ficam sentadas. Qual é de quanto em quanto tempo a pessoa, depois de ficar sentada trabalhando, ela precisa fazer algum tipo de movimento para não sobrecarregar a coluna? Quando você fica sentado em uma cadeira, a parte de trás de suas pernas, ela fica sendo pressionada pelo apoio da cadeira. Depois de 1 hora com você nessa posição, você já tem uma diminuição considerável sanguínea no movimento de suas pernas. Então, o certo seria, pelo menos a cada 2 horas, nós sairmos e caminharmos um pouco. E normalmente isso não acontece, as pessoas fazem 1, 2, 3 repousos durante o período de trabalho. Quer dizer, sai para beber uma água ou sai para ir no banheiro. O ideal seria nos movimentarmos pelo menos a cada hora, fazendo uma caminhada leve ou subindo uns lances de escada para que você possa reativar a sua circulação. E existem certos alongamentos e certos movimentos que você pode fazer no seu ambiente de trabalho. Não é necessário você necessariamente ir numa academia para isso. Coloque alarmes no seu celular para cada hora você se lembrar de fazer alguma coisa por você mesmo e pela sua saúde. E se a gente cria esse hábito, depois o próprio corpo já vai lembrar você quando ele não estiver se sentindo bem. Paulo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e espero tenha sido de ajuda para todos vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.